O incêndio da Biblioteca Nacional de 1911. Em 1911, o Brasil perdeu parte de sua história em um dos maiores desastres culturais de todos os tempos, o incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Milhares de livros raros, manuscritos e documentos únicos foram consumidos pelas chamas e até hoje permanece o mistério. O que realmente se perdeu? E será que alguns volumes foram retirados antes do incêndio e permanecem ocultos? Neste vídeo, você vai conhecer os acontecimentos daquela noite, os tesouros desaparecidos e as teorias que ainda cercam esse episódio histórico que marcou para sempre a memória cultural do país. O incêndio da Biblioteca Nacional de 1911, parte 1, o guardião da memória em chamas. A história de uma nação se constrói não apenas pelos feitos políticos, pelas guerras travadas ou pelas conquistas econômicas. Ela também se molda nas palavras registradas em livros, manuscritos e documentos que resistem ao tempo. No caso do Brasil, muito desse patrimônio se concentrou, ao longo do século XIX e início do século XX, na Biblioteca Nacional, no coração do Rio de Janeiro. Fundada ainda no período joanino, a instituição nasceu com um objetivo grandioso: preservar a herança literária, científica e documental de um país que buscava afirmar sua identidade no cenário mundial. Mas em 29 de julho de 1911, essa missão foi tragicamente interrompida por um episódio que até hoje carrega dúvidas, versões contraditórias e mistérios que resistem mais de um século. O incêndio que consumiu parte da Biblioteca Nacional. Muito se falou sobre o acidente, mas por trás das chamas que devoraram obras raríssimas, cresceram rumores ainda mais inquietantes. Entre eles, a ideia de que certos livros não se perderam no fogo, mas sim desapareceram antes das chamas, levados por mãos desconhecidas para destinos igualmente incertos. O episódio não pode ser entendido sem que se volte no tempo, até a origem dessa biblioteca monumental. Quando a corte portuguesa, liderada por D. João VI, transferiu-se para o Brasil em 1808, fugindo das tropas napoleônicas, trouxe consigo um tesouro silencioso, a Real Biblioteca, composta por milhares de volumes raros, entre eles coleções de filosofia, ciências naturais, mapas, tratados religiosos e obras clássicas da literatura europeia. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, aquele conjunto de livros deu início a uma tradição de saber que transformaria a cidade em centro intelectual do Império Português fora da Europa. Com a independência, em 1822, a biblioteca deixou de ser apenas uma extensão da corte e passou a assumir uma identidade própria, como guardiã da memória do Brasil nascente. Nas décadas seguintes, o acervo cresceu, recebendo doações, coleções particulares e manuscritos oficiais. Tornou-se aos poucos um espaço de erudição e pesquisa, visitado por intelectuais, políticos e estrangeiros fascinados pela riqueza cultural que se acumulava nos corredores do prédio. No início do século XX, a Biblioteca Nacional já era uma das maiores do continente, reunindo centenas de milhares de volumes. Ali se encontravam desde primeiras edições renascentistas até documentos originais sobre a formação do Brasil colonial. Era, de certo modo, o cérebro escrito do país, um espelho de sua trajetória e de sua complexa identidade. No entanto, 1911 revelou a vulnerabilidade desse tesouro. O prédio que abrigava a biblioteca não possuía a infraestrutura necessária para proteger tantas preciosidades. A iluminação era feita por lâmpadas de gás, o que representava risco constante. O sistema de segurança contra incêndios era praticamente inexistente e a ventilação precária tornava os ambientes ainda mais propensos a acidentes. A combinação entre descuido estrutural e a negligência do poder público seria fatal. Na madrugada de 29 de julho, o fogo começou em uma das salas de depósito.
Há relatos de que teria se iniciado por causa de um problema elétrico, embora outras versões falem em descuido humano ou até em combustão espontânea causada pelo calor excessivo e pela má conservação de materiais inflamáveis. Em poucos minutos, as chamas se alastraram, encontrando no papel, na madeira das estantes e nas cortinas pesadas o combustível perfeito para se expandir. A notícia do incêndio correu rapidamente pela cidade. Moradores próximos correram para tentar ajudar, mas nada parecia conter o avanço do fogo. Os bombeiros foram chamados, mas em uma época em que os recursos eram escassos, demoraram a chegar, e quando chegaram, estavam mal equipados para lidar com um desastre daquela magnitude. O prédio transformou-se em uma fornalha, e o que antes era um templo do conhecimento virou ruína fumegante. Quando as chamas finalmente foram controladas, restava apenas a dor da perda. Estima-se que mais de 60 mil obras tenham sido destruídas, incluindo edições raríssimas, manuscritos coloniais e coleções únicas que jamais poderiam ser substituídas. Muitos intelectuais da época compararam a tragédia à destruição da Biblioteca de Alexandria, tamanha era a dimensão simbólica da perda. Mas foi justamente nesse cenário de luto coletivo que começaram a surgir rumores perturbadores. Entre os funcionários da instituição e alguns jornalistas da época, circulava a suspeita de que certos documentos e livros não estavam no acervo na hora do incêndio. Coleções inteiras simplesmente desapareceram sem deixar rastro. O que teria acontecido com elas? Teriam sido consumidas pelas chamas sem registro? Teriam sido roubadas antes da tragédia? A hipótese de roubo não parecia absurda. A Biblioteca Nacional já vinha sofrendo com denúncias de falta de controle e de segurança. Muitos volumes não estavam devidamente catalogados e havia casos conhecidos de extravios de livros, alguns dos quais reapareciam em coleções particulares. A catástrofe de 1911 teria sido para alguns uma oportunidade perfeita de encobrir desaparecimentos anteriores. Afinal, em meio às cinzas, como seria possível provar que determinada obra havia sido queimada e não levada por mãos silenciosas? Entre os itens mais comentados na época estavam coleções de mapas coloniais, tratados de navegação portuguesa e até manuscritos ligados às primeiras décadas da colonização do Brasil. Eram documentos de valor incalculável, não apenas pelo papel histórico, mas também pela relevância geopolítica. Mapas poderiam conter informações estratégicas sobre fronteiras, tratados e rotas marítimas. Se estivessem em mãos erradas, poderiam ser usados até mesmo como moeda de troca internacional. Essa suspeita se fortaleceu quando alguns exemplares considerados desaparecidos começaram a surgir, anos depois, em coleções privadas no Brasil e no exterior. Como esses livros saíram da Biblioteca Nacional? Foram resgatados das cinzas ou já estavam em mãos particulares, antes mesmo do incêndio? A ausência de registros confiáveis tornou impossível responder com certeza. O incêndio da Biblioteca Nacional não destruiu apenas obras raras. Ele também consumiu a confiança na capacidade do Estado de preservar sua memória. Para muitos intelectuais, a tragédia foi resultado direto da negligência das autoridades, que não priorizavam a cultura e a ciência. Para outros, tratava-se de algo ainda mais obscuro, um episódio que esconde segredos, roubos e interesses velados. Mais de um século depois, a história continua a ecoar como um enigma. O fogo, símbolo da destruição, também iluminou as sombras da corrupção, da negligência e talvez até de conspirações que nunca vieram à tona. A perda material é irreparável, mas a aura de mistério em torno do incêndio mantém vivo o interesse por esse episódio. O que realmente aconteceu naquela madrugada de 1911? Foi apenas um acidente trágico, fruto do descaso
ou um crime cuidadosamente ocultado pelas chamas? Essa é a questão que acompanha o incêndio da Biblioteca Nacional até os dias de hoje. Parte 2. As sombras do acervo perdido. Falar do incêndio da Biblioteca Nacional de 1911 é, inevitavelmente, falar de perdas irreparáveis. Mas não se trata apenas da destruição física de livros e manuscritos. O que realmente se apagou naquela madrugada foram fragmentos inteiros da memória cultural do Brasil. Páginas únicas que ajudariam a compreender melhor os primeiros séculos da vida colonial, o desenvolvimento da língua portuguesa no território, o contato com povos indígenas, as estratégias de navegação, a economia do açúcar, a escravidão e até os bastidores políticos do Império. É difícil imaginar o tamanho da lacuna deixada por esse episódio. Estima-se que mais de 60 mil volumes tenham sido consumidos pelo fogo, número que pode parecer abstrato até que se olhe para o valor histórico de alguns dos itens. Entre os relatos da época, fala-se da destruição de manuscritos do século XVI, trazidos por missionários, de tratados originais de botânica e zoologia que descreviam espécies brasileiras ainda pouco conhecidas, de mapas das primeiras expedições pelo interior de documentos relacionados às capitanias hereditárias, e até de exemplares raríssimos da Bíblia em edições renascentistas. O acervo da Biblioteca Nacional não era apenas uma coleção de livros europeus trazidos pela família real. Era, sobretudo, um depósito de testemunhos que ajudavam a compreender como o Brasil se formou. Muitos viajantes e estudiosos estrangeiros, ao passarem pelo Rio de Janeiro, doavam suas anotações e exemplares, conscientes da importância de preservar aquele patrimônio em uma instituição pública. Dessa forma, a biblioteca se tornara uma espécie de arquivo vivo da história do Atlântico Sul. Quando as chamas se alastraram, não havia como separar o que poderia ser salvo do que seria destruído. Funcionários desesperados tentaram carregar caixas e volumes para fora do prédio, mas o fogo avançava mais rápido do que qualquer esforço humano. Alguns livros foram literalmente jogados pelas janelas na tentativa de escapar das chamas, mas ao cair no chão, eram pisoteados, queimados ou levados por curiosos que se aglomeravam ao redor do desastre. Esse detalhe é importante. Muitos testemunhos falam de pessoas que aproveitaram a confusão para se apropriar de obras retiradas às pressas. Algumas foram devolvidas anos depois, mas outras desapareceram sem deixar rastro. O incêndio, portanto, não foi apenas uma tragédia acidental, mas também um momento de pilhagem silenciosa. Um saque feito às sombras, aproveitando-se do caos. Ainda assim, entre intelectuais e jornalistas da época, cresceu a suspeita de que parte do acervo não estava no prédio no momento do incêndio. Como explicar o sumiço de coleções inteiras, como certos mapas coloniais e documentos oficiais que simplesmente deixaram de existir nos registros? As hipóteses eram diversas. Uma delas dizia que funcionários desonestos, conhecendo o valor de alguns volumes, teriam retirado discretamente livros raros meses ou até anos antes do desastre. Outra sugeria que interesses políticos estavam por trás do desaparecimento de determinados documentos, sobretudo aqueles que poderiam revelar segredos incômodos sobre a administração colonial ou sobre disputas territoriais ainda sensíveis. Essa segunda hipótese é especialmente intrigante. O início do século XX era marcado por tensões em torno das fronteiras brasileiras. O país havia recém enfrentado negociações difíceis com a Bolívia, que resultaram na criação do Acre, e ainda lidava com disputas diplomáticas no extremo norte e no sul. Se certos mapas coloniais realmente desapareceram, é possível imaginar que eles poderiam ter sido usados como instrumento de barganha em acordos internacionais. Por outro lado,
Há quem defenda que o incêndio serviu como cortina de fumaça para encobrir um sumiço que já havia ocorrido. Em outras palavras, o fogo não teria causado o desaparecimento de algumas obras, mas teria funcionado como desculpa conveniente para justificar o vazio. Afinal, diante das cinzas, quem poderia contestar se determinado livro foi queimado ou simplesmente roubado antes? O fato é que, nos anos que se seguiram ao incêndio, alguns exemplares raros que se acreditava perdidos começaram a aparecer em coleções particulares. Muitas vezes, surgiam em leilões discretos, em antiquários do Rio de Janeiro ou mesmo em países europeus. Esses casos reforçaram a suspeita de que uma parte significativa do patrimônio cultural brasileiro não se perdeu no fogo, mas caiu nas mãos de particulares, colecionadores, políticos ou até instituições estrangeiras interessadas em enriquecer seus próprios acervos. Um exemplo emblemático foi o aparecimento de mapas coloniais atribuídos a cartógrafos portugueses do século XVII, que reapareceram em mãos privadas décadas depois. Outro caso envolveu volumes de literatura clássica, identificados por marcas e carimbos originais da Biblioteca Nacional, mas vendidos em leilões fora do país. Esses episódios foram denunciados por historiadores, mas raramente resultaram em ações efetivas de recuperação, seja pela dificuldade de provar a origem, seja pela falta de interesse político em enfrentar o problema. Esse conjunto de fatos fez com que o incêndio de 1911 fosse comparado não apenas à tragédia de Alexandria, mas também a outros episódios históricos em que o fogo, acidental ou intencional, funcionou como mecanismo de apagamento cultural. O incêndio da Biblioteca de Córdoba, na Espanha medieval, e a destruição de arquivos durante guerras europeias foram frequentemente citados como paralelos. No caso brasileiro, a sensação era de que se tratava não apenas de uma tragédia acidental, mas de um trauma que revelava a fragilidade da própria memória nacional. É preciso lembrar que o Brasil, àquela altura, ainda era uma nação jovem. A proclamação da República havia ocorrido pouco mais de 20 anos antes, em 1889, e o país ainda buscava consolidar sua identidade. Nesse contexto, a perda de documentos fundadores significava mais do que o desaparecimento de papéis antigos. Significava o apagamento de referências capazes de sustentar a narrativa de uma nação. O fogo não queimou apenas páginas, queimou memórias, símbolos e possibilidades de interpretação histórica. Não por acaso, intelectuais da época reagiram com indignação. Muitos jornais denunciaram a negligência do governo na manutenção da Biblioteca Nacional. Como poderia uma instituição tão importante estar vulnerável a um risco tão previsível? O prédio não possuía infraestrutura adequada, e a falta de recursos para a preservação dos livros já era conhecida. O incêndio, nesse sentido, foi também o resultado de uma cultura de descaso, em que a memória não era vista como prioridade nacional. Ao mesmo tempo, entre a população, o episódio foi lembrado como um presságio sombrio, uma metáfora do país que ainda lutava contra o analfabetismo e a falta de acesso à educação. Se nem os livros mais preciosos estavam a salvo, o que dizer do futuro da cultura no Brasil? Com o tempo, a tragédia foi sendo reinterpretada. Para uns, era apenas o reflexo da negligência. Para outros, escondia interesses obscuros. Para muitos, era a prova de que o Brasil não sabia cuidar de seu próprio patrimônio. Mas o mistério permanece. O incêndio da Biblioteca Nacional de 1911 não é lembrado apenas pelo que destruiu, mas também pelo que deixou nas sombras. Os livros que não estavam lá, os que desapareceram em silêncio e os que reapareceram em lugares inesperados. Cada exemplar perdido é uma pergunta sem resposta. Cada volume reaparecido é um indício de que há algo maior escondido por trás do desastre.
Assim, o fogo de 1911 continua a queimar na memória, não apenas pelas chamas que devastaram um acervo, mas pelas dúvidas que nunca se apagaram. Parte 3. Ao se avançar no entendimento do incêndio de 1911, torna-se impossível ignorar as lacunas que permanecem abertas até hoje. Não foi apenas um episódio de destruição material, mas um marco de como a memória de uma nação pode ser frágil, sujeita ao esquecimento e até mesmo à manipulação. E quando se fala da Biblioteca Nacional, não estamos tratando de um edifício qualquer. Falamos do guardião da alma cultural do Brasil, onde repousavam séculos de registros, manuscritos e impressões que moldaram o entendimento de quem somos. Muitos especialistas, após o desastre, dedicaram anos de estudo para mapear exatamente o que havia sido perdido. Listas foram reconstruídas a partir de catálogos antigos e inventários parciais. O resultado, no entanto, era sempre incompleto. Livros que constavam nos registros sumiam sem deixar rastros. E mais curioso, alguns volumes dados como destruídos começaram a reaparecer misteriosamente, décadas depois, em acervos particulares ou até em bibliotecas estrangeiras. Isso alimentou uma suspeita que persiste até hoje, a de que parte do acervo não foi consumido pelas chamas, mas retirado às pressas, talvez de forma planejada, antes que o fogo tomasse o prédio. Essa teoria ganhou força porque, durante as investigações, alguns funcionários mencionaram ter visto pessoas transportando caixas e volumes nos dias que antecederam o incêndio. Oficialmente, esses relatos foram tratados como equívocos de memória ou exagero de quem estava sob forte pressão. Mas a dúvida ficou. O Brasil, naquela época, vivia um período de instabilidade política e econômica. O valor de certos livros e documentos não era apenas cultural, mas também comercial e até diplomático. Um mapa antigo, um tratado original ou cartas de navegadores poderiam ter utilidade política e financeira. É plausível imaginar que interesses ocultos tenham se aproveitado do caos para se apoderar de tesouros documentais. Entre os itens cuja perda causou maior consternação estavam obras raríssimas da tipografia colonial, os chamados incunábulos brasileiros. Impressos ainda no século XVII, em pequenas tipografias de Salvador e do Rio de Janeiro, eram documentos praticamente únicos. Muitos deles já não existem em nenhum outro lugar do mundo. Além disso, havia coleções inteiras de periódicos do século XIX, jornais que relatavam o cotidiano da independência, da regência e da Guerra do Paraguai. Sem esses registros, buracos imensos se abriram na compreensão da história nacional. Mas talvez o mais intrigante tenha sido o desaparecimento de documentos pessoais de figuras históricas. Fala-se, por exemplo, em cartas do período joanino que poderiam esclarecer aspectos da vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Havia também registros de ordens régias, diários de viajantes naturalistas e relatórios de exploradores que percorreram a Amazônia ainda no início do século XIX. Esses papéis tinham enorme valor estratégico, não apenas para o Brasil, mas também para potências estrangeiras interessadas em nossas riquezas. O incêndio, portanto, não destruiu apenas livros, destruiu pontes de acesso ao passado. E essa destruição deixou espaço para que versões alternativas da história se consolidassem, muitas vezes sem contestação documental. É nesse ponto que o episódio ganha contornos quase conspiratórios. O que exatamente se queria apagar ou esconder ao permitir que um acervo tão sensível fosse destruído de forma aparentemente acidental? Outro detalhe pouco explorado é que, logo após o incêndio, alguns políticos da época aproveitaram o acontecimento para propor uma reorganização completa da Biblioteca Nacional. Havia o interesse em modernizar o espaço, aproximando-o dos padrões europeus.
No entanto, críticos acusaram essas iniciativas de terem mais a ver com controle ideológico do que com preservação cultural. Afinal, ao reinventar o acervo, abria-se espaço para definir quais narrativas seriam mantidas e quais poderiam ser convenientemente esquecidas. Pesquisadores apontam que, na mesma época, outras bibliotecas e arquivos da América Latina também enfrentaram perdas semelhantes. O Arquivo Nacional da Argentina, por exemplo, passou por um incêndio em 1897. Em alguns círculos acadêmicos, fala-se até em uma coincidência suspeita. A destruição de memórias coloniais em vários países teria favorecido interesses internacionais que buscavam reescrever a história do continente de forma mais conveniente às potências. Embora essa teoria nunca tenha sido comprovada, ela ecoa entre aqueles que acreditam que nada no incêndio da Biblioteca Nacional Brasileira foi totalmente acidental. Um detalhe curioso e que intriga até hoje é a ausência de registros fotográficos consistentes do interior após o incêndio. Existem poucas imagens e as que sobreviveram são vagas, mostrando pilhas de entulho e vigas queimadas. Isso dificulta qualquer tentativa de reconstrução visual do desastre. Alguns estudiosos acreditam que houve uma espécie de censura velada. Não interessava ao governo da época divulgar a extensão real da tragédia. Quanto menos imagens, menor seria a pressão pública. Apesar de toda essa destruição, a Biblioteca Nacional conseguiu, ao longo dos anos seguintes, recompor parte significativa do acervo. A ajuda veio de doações, compras e intercâmbio com outras instituições, mas o vazio, deixado pelos volumes irrecuperáveis, nunca pôde ser preenchido. E, de certa forma, esse vazio se tornou parte da identidade da própria biblioteca. Ela não é apenas um espaço de guarda de livros, mas também um símbolo da memória queimada, da fragilidade do que se entende como patrimônio cultural. Esse caráter quase mítico transformou o incêndio de 1911 em um marco. Não se trata apenas de um episódio trágico, mas de um enigma nacional. Afinal, até hoje não se sabe ao certo quais livros realmente se perderam, quais foram retirados antes do desastre e se existe algum acervo oculto, guardado em segredo, talvez em mãos particulares ou até em coleções fora do país. O mistério permanece vivo e, justamente por isso, continua a alimentar teorias, pesquisas e debates. Se olharmos por esse ângulo, o incêndio não terminou em 1911. Ele continua ardendo em nossa memória coletiva, como uma chama que insiste em lembrar que o passado nunca está totalmente seguro. E que, às vezes, o que se perde em meio às cinzas pode ressurgir de forma inesperada, desafiando certezas e levantando novas perguntas sobre a verdadeira história do Brasil. Parte 4. O incêndio da Biblioteca Nacional em 1911 nunca foi completamente esclarecido, e essa ausência de respostas definitivas é o que torna o episódio ainda mais intrigante. Quando se analisa o ocorrido, percebe-se que as investigações oficiais pouco avançaram além do óbvio. Um prédio antigo, com instalações precárias, tomado por chamas em uma noite de descuido. No entanto, quando se mergulha nos detalhes, surgem lacunas, contradições e elementos que levantam suspeitas sobre a real natureza da tragédia. Logo após o fogo ser controlado, criou-se uma comissão de inquérito para investigar as causas do desastre. O relatório produzido apontava para um curto-circuito como hipótese principal. O prédio, de fato, apresentava problemas elétricos e não era novidade que os cabos estavam em más condições. Porém, o documento oficial foi criticado por sua superficialidade. Não havia provas concretas de que a faísca elétrica tivesse sido o ponto inicial do incêndio. Além disso, surgiram relatos de que portas de ferro estavam trancadas na noite da tragédia, dificultando o acesso dos bombeiros e aumentando a destruição. Por que esses detalhes não foram investigados com profundidade?
Outro fator curioso é a rapidez com que o incêndio se espalhou. Em poucos minutos, as chamas dominaram setores inteiros, consumindo toneladas de papel e madeira. Especialistas, anos mais tarde, destacaram que, embora inflamáveis, os livros raramente queimam de forma tão acelerada, sem a presença de agentes combustíveis adicionais. Isso levantou a possibilidade de que o fogo tivesse sido alimentado por substâncias químicas, intencionalmente ou não. Mas nada disso entrou na versão final dos relatórios oficiais. Enquanto o governo buscava encerrar o assunto rapidamente, crescia no meio intelectual uma onda de desconfiança. Escritores, jornalistas e acadêmicos se perguntavam como o maior acervo documental do país poderia ser tão negligenciado. Como era possível que não houvesse planos de emergência, brigadas de incêndio ou sistemas de proteção adequados? O silêncio das autoridades parecia menos fruto de descaso e mais resultado de uma intenção clara de evitar perguntas inconvenientes. Dentro dessa atmosfera nebulosa, começaram a surgir teorias que transformaram o incêndio em um mistério histórico. Uma das mais persistentes é a de que parte do acervo havia sido retirada antes do desastre. Essa ideia ganhou força porque nos anos seguintes, volumes considerados perdidos reapareceram em coleções privadas. Alguns foram leiloados discretamente no exterior, levantando a suspeita de que o fogo teria servido como cortina de fumaça para um saque planejado. Outra teoria, ainda mais inquietante, envolve o interesse político. Documentos sensíveis que tratavam de negociações diplomáticas, exploração de recursos naturais e correspondências da época colonial poderiam comprometer autoridades ou revelar informações que não interessava ao governo divulgar. O incêndio, nesse contexto, teria funcionado como uma forma conveniente de apagar registros incômodos, garantindo que certas histórias permanecessem ocultas. É importante lembrar que, no início do século XX, o Brasil vivia um período de grandes transformações. A República ainda era jovem e instável, marcada por disputas de poder entre oligarquias regionais. Ao mesmo tempo, o país buscava afirmar sua imagem diante do mundo, especialmente perante potências europeias e os Estados Unidos. Controlar a narrativa histórica era, portanto, um recurso estratégico. E em tempos de instabilidade, apagar documentos poderia ser tão útil quanto produzi-los. Mesmo entre os que rejeitam as teorias conspiratórias, persiste a sensação de que a tragédia poderia ter sido evitada. O prédio da Biblioteca Nacional já apresentava sinais claros de vulnerabilidade. Denúncias sobre infiltrações, instalações precárias e risco de incêndio haviam sido feitas anos antes, mas foram ignoradas. Para alguns historiadores, o incêndio foi o resultado direto de um descaso crônico com a preservação da memória nacional, uma marca que, infelizmente, se repetiria em outros momentos da história brasileira, como no incêndio do Museu Nacional em 2018. Ainda assim, a falta de transparência nas investigações de 1911 permanece como a principal razão para a desconfiança. O relatório oficial jamais foi detalhado a ponto de responder todas as questões levantadas. Documentos sobre o próprio inquérito se perderam ou foram arquivados de forma inacessível. É como se o incêndio tivesse sido apagado não apenas no espaço físico, mas também na própria narrativa histórica. Os jornais da época, contudo, nos oferecem algumas pistas. Matérias publicadas logo após a tragédia descrevem a comoção da população carioca diante das chamas que consumiam o edifício. Multidões se reuniram diante da Biblioteca Nacional, chorando ao verem a destruição de um patrimônio que não era apenas carioca, mas nacional. Alguns repórteres chegaram a insinuar que o incêndio poderia ter sido criminoso. No entanto,
Essas hipóteses desapareceram das páginas impressas poucos dias depois, substituídas por versões mais brandas, alinhadas ao discurso oficial. A partir daí, formou-se um silêncio incômodo. A biblioteca foi reconstruída, o acervo parcialmente recomposto, mas as perguntas fundamentais nunca foram respondidas. O que realmente se perdeu? O que foi retirado antes? E, sobretudo, quem se beneficiou com a tragédia? Com o passar das décadas, o incêndio da Biblioteca Nacional foi se transformando em um mito. Não apenas um acidente lamentável, mas um evento cercado de mistério, do qual emergiram histórias de volumes escondidos, arquivos secretos e conspirações políticas. O imaginário popular passou a alimentar lendas sobre documentos que poderiam reescrever capítulos inteiros da história brasileira, guardados em cofres de colecionadores ou em instituições estrangeiras. E é justamente essa aura de incerteza que mantém o episódio vivo até hoje. O incêndio de 1911 não é apenas lembrado como uma tragédia, mas como um enigma não resolvido, que nos obriga a refletir sobre a importância da preservação da memória e os riscos de deixar a história à mercê do esquecimento ou de interesses ocultos. Parte 5. Quando olhamos para trás, mais de um século depois, o incêndio da Biblioteca Nacional de 1911 não se apresenta apenas como um evento isolado, mas como um retrato simbólico da forma como o Brasil lida com a sua própria memória. Não foi apenas um edifício que ardeu em chamas. Foram páginas inteiras da nossa história, vozes do passado que se perderam em meio à fumaça, deixando perguntas que talvez nunca sejam respondidas. As consequências imediatas foram devastadoras. Estima-se que mais de 90 mil volumes tenham sido destruídos, incluindo obras raríssimas que jamais poderão ser substituídas. O vazio documental afetou não apenas a pesquisa histórica, mas também a compreensão coletiva da formação do Brasil. Professores, estudantes e intelectuais sentiram durante décadas a ausência desses registros e ainda hoje pesquisadores encontram lacunas que remontam diretamente àquela tragédia. Mas o impacto vai além da simples perda material. O incêndio provocou uma espécie de trauma cultural. Ele revelou de forma dolorosa a fragilidade das instituições responsáveis por preservar a memória nacional. Mostrou que, em um país marcado pela pressa do progresso e pela instabilidade política, a cultura e a história frequentemente ocupam um lugar secundário. Essa percepção, infelizmente, não se encerrou em 1911. Episódios posteriores, como o incêndio do Museu Nacional em 2018, pareceram ecoar a mesma negligência, quase como se estivéssemos condenados a repetir os erros do passado. O incêndio também deixou um legado de desconfiança. As teorias conspiratórias sobre livros retirados antes do desastre e documentos ocultos continuam a circular entre estudiosos e curiosos. Embora nunca tenham sido provadas, essas suspeitas têm um peso simbólico. Refletem a crença de que a história oficial muitas vezes é incompleta e que partes do nosso passado podem estar escondidas, guardadas em silêncio por razões políticas, econômicas ou ideológicas. Essa dimensão conspiratória se fortalece porque, de fato, alguns volumes reapareceram décadas mais tarde em acervos privados e bibliotecas estrangeiras. Esse detalhe alimenta a possibilidade de que o fogo tenha sido apenas parte da história e que um capítulo oculto ainda esteja à espera de ser revelado. Para muitos, a pergunta que ecoa até hoje é simples, mas perturbadora. O que exatamente se queria esconder ou apagar em 1911? No entanto, o incêndio também foi um ponto de virada. A partir dele, cresceu a consciência sobre a importância da preservação documental. Projetos de modernização foram iniciados, embora muitas vezes de forma lenta e insuficiente.
A Biblioteca Nacional buscou recompor seu acervo, recebendo doações, comprando coleções e realizando intercâmbios com outras instituições. Ainda assim, o vazio deixado nunca pôde ser totalmente preenchido. Com o tempo, a tragédia passou a ser vista não apenas como uma perda, mas como um alerta permanente. Tornou-se símbolo da necessidade de cuidar do patrimônio cultural, de investir em preservação e de entender que, sem memória, um país corre o risco de se perder no próprio caminho. Nesse sentido, o incêndio de 1911 permanece atual, lembrando-nos que a história não é indestrutível. Ela precisa ser protegida, valorizada e transmitida. Curiosamente, o episódio também transformou a Biblioteca Nacional em algo maior que uma simples instituição. Ela se tornou um ícone da resistência da memória. Sobreviveu às chamas, às perdas e às suspeitas, e ainda hoje continua sendo a guardiã de milhões de documentos. Essa sobrevivência carrega um peso simbólico. É como se a biblioteca fosse, ao mesmo tempo, vítima e testemunha do descaso e da negligência, mas também exemplo de resiliência cultural. Ao revisitarmos o incêndio, percebemos que ele não terminou em 1911. Sua chama continua acesa, não mais em fogo real, mas em debate, em pesquisa, em mistério. Ele continua vivo na imaginação coletiva, nas teorias de conspiração e nas perguntas sem resposta. E talvez esse seja o seu maior legado. Lembrar-nos de que a história não é um bloco rígido, mas um tecido frágil, que pode ser rasgado ou reescrito. Mais de 100 anos depois, ainda não sabemos a extensão total do que foi perdido. Não sabemos se tesouros escondidos estão guardados em cofres privados, se volumes desapareceram em navios rumo a bibliotecas estrangeiras ou se simplesmente viraram cinzas naquela madrugada fatídica. O que sabemos é que, sem essas respostas, o incêndio da Biblioteca Nacional permanece como um dos grandes enigmas da história brasileira. Ele nos ensina que preservar a memória é também preservar a identidade, que cuidar dos livros, dos documentos e dos registros do passado não é apenas uma questão de cultura, mas de sobrevivência de uma nação. E que, enquanto continuarmos negligenciando nosso patrimônio, estaremos sempre à beira de perder novamente pedaços de nós mesmos. Assim, o incêndio da Biblioteca Nacional de 1911 não é apenas uma lembrança trágica. Ele é uma advertência, uma chama simbólica que arde até hoje, lembrando-nos do preço do esquecimento e da importância de lutar constantemente para que nossa história, com todos os seus mistérios, dores e grandezas, jamais volte a se perder em meio às cinzas.